Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bel com mais um caderninho. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, porque o pessoal tá falando que o som tá baixo. Na verdade eu não sei porquê, então espero que esse esteja mais alto, senão eu tento algumas outras coisas. Mas hoje eu queria contar pra vocês algo que foi pro meu caderninho, que na verdade é uma coisa que eu faço muitas vezes e tem a ver com assistir entrevistas de pessoas que eu admiro e tentar entender o que elas fazem. Então eu vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, ontem o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, deu a primeira entrevista depois de que o Facebook saiu no mercado. Agora o Facebook é público, né? Tem ações que podem ser trocadas é, na bolsa de valores. E faz alguns meses que eles fizeram o IPO, que é essa sair publicamente. E faz, acho que foi em maio, certo? E ele estava num período de silêncio até ontem, quando ele fez a primeira entrevista. E o Mark é um cara que eu admiro muito por várias razões, mas eu vou focar no que, como que eu faço para tentar aprender as pessoas que eu admiro. Então, por exemplo, essa entrevista com o Mark foi gravada, está disponível na internet, eu vou colocar aqui, infelizmente está em inglês agora, mas a gente não precisa focar tanto no conteúdo, é focar no que eu faço. Toda vez que eu assisto uma entrevista, ou que eu leio um artigo, eu tento aprender com aquela pessoa. A entrevista é legal porque você consegue escutar com a pessoa, ver o jeito, ver os gestos. E eu tenho, normalmente, eu começo um documento. Nesse caso, o documento que eu comecei aqui foi Aprendizados do Mark, nessa entrevista que ele fez no TechCrunch Disrupt. E eu tento observar tudo que a pessoa faz, desde as pequenas coisas que eles falam entre uma pergunta e outra com o entrevistador, até a maneira como eles falam uma resposta, certo? E até a maneira como eles organizam os pensamentos para ser mais claro. Eu acho que a gente tem muito a aprender com esses líderes do mundo, e isso foi o caso do que eu fiz ontem com o Mike. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, ele começou e a pessoa falou obrigada por estar aqui, e ele falou, não, obrigada você por me ter aqui. É muito bom ter essa chance de falar com você, de estar aqui hoje. Então, acho que assim, a simplicidade, certo? Essa maneira de agradecer por estar sendo recebido é uma coisa muito legal. O cara também estava, o entrevistador, que é um cara que faz várias críticas a companhias de tecnologia nos Estados Unidos, ele colocou o Mark assim, um pouquinho numa saia justa, e algumas coisas que ele falou eram bem pesadas, né? Tipo, bem críticas. E eu adorei como o Mark virou e falou: a gente também tem muito autocrítica, essas mesmas coisas que você está falando, a gente também dá bronca na gente sobre isso. Então, acho que, de novo, essa simplicidade, as palavras que eles fazem. Então, eu tento prestar atenção ah, nesse estilo de liderança mesmo. O que ele faz que pareça com que tem mais liderança. E daí tem coisas, várias outras coisas. Se você vê o conteúdo, teve muito que se foi falado sobre o valor das ações do Facebook terem caído, né? Abriu num preço de US$ 28, agora acho que tá, no dia da entrevista estava mais ou menos nos 18, e isso tem muito a ver com a psicologia do mercado e tal. E, e nas respostas, mesmo sendo as respostas não eram diretamente sobre isso, o, o Marx sempre falava, a gente tem uma missão, a gente vai executar nessa missão, às vezes os planos são de longo prazo, e tinha muito conteúdo no que ele falava, tudo tinha muito conteúdo, mas essas outras frases que ele colocava ao redor para dar atenção para aqueles que investiram na empresa era muito interessante. Então, tudo isso são coisas que eu faço. Esse é um exemplo que eu estou dando, mas isso pode ser feito com qualquer entrevista de qualquer pessoa que esteja dando uma entrevista ou falando alguma coisa. Eu acho que a gente tem muito a aprender com as pessoas que chegaram no topo ou que estão a caminho do topo, como elas lidam com as pessoas. E então pequenas coisas, por exemplo, quando você tem que fazer essa quando o Facebook virou uma ação pública, você tem que fazer uma carta explicando, você que eu digo, o Mark é a empresa. E normalmente quem faz as cartas são advogados, tal, mesmo que o Mark assine. E quando eles estavam falando sobre a importância do mobile, de telefones móveis, ele falou um negócio que eu achei muito fofo. Tipo, ele falou: quer saber uma história legal? Eu faço tudo no meu mobile. Inclusive essa carta que eu tive que colocar no documento antes da gente virar ação pública, eu escrevi enquanto eu estava no meu telefone móvel. E daí já virou, opa, você que escreveu, não foi seus advogados? São pequenas coisas, pequenas histórias que ele contou, mas é uma história muito boa, porque pensa, putz, você vê o cara
com o dia a dia que ele tem, com quão ocupado ele tá, ele ainda achou tempo, ele mesmo escreveu. Tipo, ele se importa, entendeu? Então tem várias coisas que são colocadas na entrevista que são feitas de uma maneira muito boa. Não estou querendo dizer que ele pensou em tudo isso. Só estou querendo dizer que muitas vezes as pessoas que deram certo têm a ver com como elas lidam com as pessoas. Isso pode ser completamente natural dele, certo? Mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender sobre isso. Então, o meu caderninho tem muito disso. Tipo, desde assistir vídeos, eu assisto de todo mundo. Tipo, desde Silvio Santos, a Ike Batista, a Luciano Huck, a todos os grandes empresários americanos, a todos os empresários mundiais, no meu caso empresários, mas você pode fazer isso com, com praticamente qualquer profissão que você esteja procurando, mas só para entender como as pessoas lidam com as coisas, como elas falam. Muitas vezes as pessoas entram em saia justa, mas tem uma maneira muito inteligente de responder. Tem também várias vezes que eles aprendem, perguntam uma coisa, eles respondem outra, mas de uma maneira positiva e explicando bem por que devem acreditar na empresa. Então tudo isso, eu acho que assim, eu tento ver tudo. Até, por exemplo, quando perguntaram, mas e daí? O Facebook vai conseguir fazer dinheiro com esse advento de novas tecnologias móveis? E ele falou, tipo, acho que as pessoas estão subestimando o quanto a tecnologia móvel é boa pra gente. Por exemplo, daí ele listou, ele falou babababá, dois, babababá, três, babababá. Esse, essa maneira é muito clara, faz a pessoa não perder os pontos que ele está falando. Então, é isso que eu olho, não só pelo conteúdo do que ele está falando, mas como ele fala. Por que, claro? Por que chama a atenção? Por que eu não perdi? Era uma entrevista de meia hora. Por que eu não perdi a atenção durante essa meia hora toda? Quais foram as coisas que chamaram a atenção? Então, eu gosto muito de aprender. Eu acho que tudo isso são, tipo, lições meio que gratuitas, certo? A gente procura no YouTube por esses vídeos e dá para aprender. E eu vou colocar o link para vocês, mas até acho que agora não tem tradução. Mas como eu disse, isso pode ser feito com qualquer entrevista. Pode ser feito com uma entrevista em português também, ou em qualquer outra língua. A única razão por qual eu estou dando esse exemplo para vocês foi porque foi a entrevista que eu vi ontem e a entrevista que foi para o caderninho. Então é isso, de forma resumida, o poder da observação, principalmente como os líderes fazem as coisas, é muito importante. E às vezes isso você tem naturalmente, às vezes eles têm naturalmente, mas é interessante para você entender como trazer mais claridade para as ideias, como você falar de uma maneira que motiva as pessoas a acreditarem na sua empresa, como realmente achar aquilo que vale a pena, que tem conteúdo. Então, como contar historinhas no meio que façam com que as pessoas não percam a atenção, como essa historinha que ele escreveu a carta no telefone. Então, tudo isso tem muita coisa que pode aprender e, e é uma das coisas que eu uso muito na minha vida, que é observar outras pessoas que eu admiro, como eles fazem as coisas e tentar aprender. Claro que eu não vou copiar, mas tentar ver se, poxa, talvez eu possa falar com mais claridade enumerando um, dois, três, certo? Ou às vezes até falando com a mão, às vezes eles falam tipo, por um lado tem isso, por outro lado tem isso. São pequenas coisas, mas eu tento ver todos os detalhes de como eles fazem essas coisas. Bom, gente, é isso, a dica do caderninho. Observar aquelas pessoas que você admira, ou que você não admira tanto, mas que estão crescendo, e tentar entender por quê. E isso é uma coisa que eu aprendo muito com isso. E espero que vocês também aprendam. E também aproveitem para acabar conhecendo mais sobre algumas das pessoas que deram certo no Brasil, procurar entrevistas. Às vezes tem várias histórias super legais por trás que a gente não conhece. E até entra num outro tema, que é encontrar as histórias legais que tem nesse país, que eu acho que a gente tem muito que encontrar. Mas isso eu falo no outro caderninho. Bom, gente, tudo de bom, um beijão, boa noite. Tchau, tchau.